E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área para a gente conversar um pouquinho sobre o resultado de julho, tá? Então, julho foi um mês, vamos dizer assim, difícil de operar, tá? Do ponto de vista de leitura gráfica. Raramente ele atingiu alguns alvos traçados, né? Principalmente de pivô, né, acionado, tá? Tinha dia que a gente achava que ia subir reto, que ia reverter a queda, tinha dia que a gente achava que ele ia lá no pivô de baixa traçado no semanal, tá? Então foi um mês de difícil leitura, tá? E aí como se dar bem num mês como esse, né? Tendo muita disciplina, tá? Obviamente tendo um modelo operacional, né, que você consiga operar tanto na tendência quanto na volatilidade, ou seja, na indefinição da tendência, né, quando o mercado fica lateral, tá? E sendo sniper, né, tendo aquela paciência, né, esperando o momento certo de entrar, tá, pessoal? Ou seja, não adianta querer ficar operando o tempo inteiro, né? Por exemplo, sexta-feira eu tinha um compromisso e decidi não operar, que era o último dia do mês, já tinha batido a minha meta do mês. Tá? Então, assim, se eu tenho um compromisso, por que eu vou operar? Né? Por que eu vou entrar numa operação se eu sei que em determinada hora eu tenho que realmente largar tudo para ir nesse compromisso? Tá? Então, isso faz parte da disciplina, né? Você saber quando operar, quando não operar, né? Quando ter alvos curtos, quando alongar mais o alvo, né? Respeitar o seu stop, respeitar o gerenciamento de risco, tá? Então, galera, isso tudo faz parte, tá? Se não tiver um bom modelo operacional, tá? Se não tiver uma boa gestão de risco, né? E se não conseguir regular de certa maneira o seu emocional, as suas sensações, né? Medo, ansiedade, ganância, ego, né? Todas essas palavrinhas que a gente já conhece muito no mundo do trade, tá? Dificilmente vai conseguir atingir a consistência. Tá bom, pessoal? Então aqui mais uma vez eu já fiz isso no mês de junho, tá? Vou fazer de novo, vou abrir a minha conta real, tá? Para vocês verem como a gente performou nesse mês. Então vou abrir a conta no Profit, a conta real, mostrar a evolução patrimonial dentro do mês, tá? E depois a gente vai então para o diário de trades, tá? Que é onde eu anoto as operações e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Então deixa eu colocar aqui no gráfico, né, a conta real para que vocês vejam, tá? É só um minutinho, estou aqui, pá. Tá bom. Então vamos aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela, né? Então, pessoal, essa aqui é a minha conta real no Profit, tá? Eu sempre opero com os meus alunos por essa conta, né? Até para a gente ter a transparência e ver como é que a gente chega no final do mês, tá bom? O contrato futuro, né? Então aqui eu selecionei somente ele, tá? Porque se abrir aqui eu tenho posição em Magalu. Então não vou colocar, né, todos, porque senão eu vou impactar o resultado com o swing trade que eu fiz na Magalu, tá? Então selecionei apenas aqui o contrato futuro do mini índice, tá? Selecionei a data, 1º de julho a 31 de julho, tá, pessoal? Então aqui estão todos os dias do mês de julho, tá? Então vejam que bela evolução patrimonial, tá, galera? Sem nenhum drawdown, tá? Sem nenhum ponto realmente importante de queda, tá bom? Então vejam só como realmente a gente se deu bem, né? Vou aqui no resumo, tá, galera? Então aqui vocês podem ver que 41 operações, 41 gains, tá bom, pessoal? Então a gente acertou todas as operações, tá? Todas, 41 operações em 20 dias úteis, 19, dá um pouquinho mais de 2 operações por dia, tá? Então, o primeiro ponto, não é a quantidade de operações que vai trazer resultado para vocês, é a qualidade das operações que vocês entram,
tá? Ou seja, a gente lá na sala procura entrar em operações onde a gente tem mais de 90% de probabilidade a favor, tá? Poxa, Roy, mas como é que você mede isso? Eu tenho 3 anos de históricos, tá? Meus, aonde eu opero exatamente o modelo operacional que eu faço lá na comunidade, tá? Então é a minha estatística que está em jogo, tá? Ou seja, 3 anos de operações do ROI, toda essa estatística a gente sabe quais são as entradas que dão 90% pelo menos de chance de dar gain, tá? Então é qualquer short que você vai fazer? Não. É qualquer PFR que você vai fazer? Não. Depende do contexto. É qualquer buy zone ou sell zone que você vai entrar? Não. Você vai entrar se você tiver dentro daquele teu cheque operacional, né, indicadores que estejam validando a sua entrada. Tá? Então, ponto número 1, tá? A gente tem que ser sniper, a gente tem que ter entradas onde a gente tenha uma probabilidade maior de acertar o trade, tá bom? Poxa, Roy, mas você não tomou nenhum stop. Vocês vão ver que eu tive um stop móvel, mas mesmo esse stop móvel, como eu apliquei corretamente a defesa, eu consegui sair do trade no gain, tá? Então depois eu trago aqui meu arquivo em Excel e a gente vai analisar no detalhe todas as operações, tá bom? Então, pessoal, minha conta real tá 41 trades, 41 gains, tá bom? 30 mil bruto praticamente no mês, né? Tirando os custos, deu aí 28 mil e alguma coisa, tá? Então, dito isso, galera, vamos à minha conta. Bom, conta real vocês já viram. Vamos à planilha em Excel, tá? Então, trazendo aqui a planilha em Excel, tá? Bom, aqui a gente tem, né, o valor de 28.600, tá? O que a gente teve de novidade nesse mês, pessoal? A gente teve a liquidez, tá? Em junho eu utilizei a liquidez somente para validar as operações. Agora em julho, tá? Eu utilizei a liquidez para fazer algumas entradas antecipando alguns sinais que a gente costuma operar, tá? Exemplo, formou um PFR, não acionou o PFR, eu vi que tinha liquidez para baixo, esperei bater na liquidez, entrei na operação porque o stop seria ainda menor, depois ele acionou o PFR, eu aumentei a mão e deu o resultado, tá? Por exemplo, short de compra, né? No acionamento dela, eu analisei o quê? Que para baixo tinha liquidez, então eu não entrei no acionamento da short, esperei ir buscar a liquidez para então entrar na short e aumentar a mão quando voltasse acima da short rompida, tá? Então a liquidez em junho eu utilizei para validar e agora em julho eu fiz várias entradas pela liquidez que foram um sucesso assim tremendo, tá bom? Então vamos lá, galera, olha só. O que é consistência, na minha opinião, né? Consistência é isso, né? É você trazer, né, para si, né, semana a semana, dia a dia. Deixa eu botar aqui os dias, né? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? O gráfico mais ou menos é uma reta, né? Tirando um dia ou outro que você tá com uma leitura um pouquinho melhor e quer continuar a fazer operações, né? Sem colocar em risco que você obviamente já ganhou, né? Então o que eu faço? Poxa, tô com a leitura boa, bati minha meta, tá bom, separo um terço para colocar em risco e continuar operando, né? Então, por exemplo, no dia 14 eu fiz isso. Bati a meta, continuei operando e fiz 3 dias aqui. Minha meta é R$ 1.000 por mês, tá, pessoal? Então, olha só, isso daqui é consistência, tá? Quando você pega um gráfico, né, e você tem praticamente uma linha, né? E quando você tem uma linha contrária, né, como por exemplo esse dia aqui, R$ 651. Por quê? Fiz uma operação,
Não foi, essa operação não foi no meu alvo, né? Senti que eu não estava bem nesse dia para ler o mercado e decidi parar. Normal, tá bom? Problema nenhum, pessoal, tá? Então você, ao longo do dia, você também vai sentindo, né? Como você tá na leitura, como você tá fisicamente, como você tá emocionalmente, né? Ou seja, se tem muita notícia, pouca notícia, né? Então teve dia que, por exemplo, no funk, né, eu operei com a mão muito mais leve do que eu costumo operar, né? Dia de muita notícia, onde você tem agenda econômica assim um pouco mais pesada, né? Você também segura um pouco a mão, tá? Então você vai sentindo no dia e vai vendo se realmente aquilo está favorável ou não para você, tá? Então eu queria primeiro compartilhar com vocês esse gráfico, tá mostrando o que é o conceito de consistência, tá bom, pessoal? Bom, vou botar aqui em número de trades para a gente poder avaliar, tá? O que a gente tem aqui, ó? O máximo no dia que eu fiz, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vai ficar melhor, né? Foram 4 trades, tá? Então, 2 dias eu fiz 4 trades, tá? Teve dia que eu fiz somente um trade, ó, atingindo o objetivo e decidindo parar por conta de algum fator no dia ali que eu não tinha muita convicção, tá bom? Bom, vindo para cá, olha, dos 39 trades realizados, né, vocês estão vendo aqui que mais ou menos se equivalem, né, durante o dia da semana, né? Então, terça-feira eu fiz 11, segunda 6, 7, 7, 8, né? Então, vocês veem que o dia da semana ali é razoável, né? Ou seja, há uma uniformidade aí, tá? 39 trades e aqui, pessoal, o que vem, olha só, nesse mês eu usei 17 entradas pela liquidez, tá? E 17 gains. Por que eu fiz isso? Porque é uma estratégia nova, é uma leitura nova. Então eu preciso realmente testar na minha conta real, né, para ver se realmente faz sentido. Então eu fiz pelo simulador ao longo do ano. Em junho eu comecei validando, né, pela conta real e em julho eu resolvi usar a estratégia também, mais uma dentro do nosso modelo operacional, tá? Para poder então fazer aí os testes, tá? Lembrando que domingo, né, quando inicia a imersão, a gente vai ter uma super aula sobre a liquidez, tá? Já montei todo o material para a gente poder passar aí para os alunos, né? Exatamente o que é a liquidez, como se lê, né? A gente chama de IDP, ineficiência do preço, tá? Então a gente vai passar para os alunos no próximo domingo, tá? Foram 8 entradas pela short, 8 entradas pelo PFR, tá? Então, basicamente, foram as 3 estratégias mais utilizadas, tá? E olha que legal, pessoal, quando você vem aqui para indicadores validadores, tá? Ou seja, além da liquidez ter sido a estratégia, né, que a gente mais fez no mês, ela foi a que mais validou o trade, tá? Então, por exemplo, short, usei muito a liquidez para validar. PFR, usei a liquidez para validar. Tá? Então, vejam só que a liquidez realmente ajudou, tá, na validação. Tá? FIBO. Tá? Saber traçar FIBO é importante, tanto na retração quanto nos alvos. Tá? É um validador fundamental, tá, pessoal? O índice ele respeita muito Fibonacci, tá? Então a gente não consegue viver no mini índice sem Fibonacci, tá bom? Horários do dia, galera. Então vamos aqui, ó, horários do dia, tá? Sempre ali, né? A maioria esmagadora até meio-dia, tá? No máximo até 2 da tarde, tá? Olha só uma operação a partir das 2 horas, tá? Então o melhor horário, na minha opinião, para operar é a parte da manhã, tá? As saídas, né? Olha aqui o stop móvel que eu comentei para vocês, tá vendo? Eu tive um stop, só que foi um stop móvel, onde eu ainda saí positivo da operação, tá?
18 operações eu movimentei pelo menos o meu último alvo, tá? Então lembrando que eu sempre entro com 4 alvos, né? Ou seja, 3 parciais e o alvo final, e sempre dou uma movimentada dependendo dos alvos traçados de Fibonacci, né? Do pivô, do fundo duplo, topo duplo, do oco, ocói, né? A mamãe grávida. Então, dependendo do padrão, eu traço os alvos, né? E aumento ou diminuo, tá? O meu último alvo, normalmente o último alvo, tá? Quando eu digo aqui alvo, o que eu estou dizendo? Que eu não mexi, tá? Ou seja, fiz a entrada e mantive meus alvos lá no ponto que deveria ser, tá? Então, 20 foram nos alvos, 18 eu mexi o último alvo ou para mais ou para menos, tá? E tomei um stop móvel, tá? 19 operações contra a tendência, né? 12 a favor e 8 com ela indefinida, né? Então a gente abusou um pouquinho de operações contra a tendência, tá? Duração do trade, pessoal. Vejam que a maioria esmagadora dura até 30 minutos, né? Eu tenho trades aqui, ó, 9 duraram de 5 a 10 minutos, 9 de 10 a 15 minutos e 14 de 15 a 30 minutos, ou seja, 2 candles de 15, tá? Quando começa a passar de 30 minutos, a gente tem que ficar esperto porque a leitura pode dar errado, tá? Então isso daqui é um drive muito importante, tá bom? Erros cometidos, pessoal. Eu tive uma entrada antecipada e tive 2 erros de informações gráficas, aonde eu não li o pivô, né? Eu lembro direitinho desse trade, né? Que eu esqueci de traçar o pivô de baixa, fiz uma entrada um pouquinho antes do alvo, eu não tracei o pivô, passei o calor. No meio da operação eu percebi isso, defendi lá no pivô e realmente voltou e me tirou do trade, tá? Ou seja, ainda consegui meus alvos, mas é um ponto importante para se colocar, né? Ou seja, não tem como você entrar numa operação sem ter toda a informação gráfica necessária, tá? Avaliações dos trades, pessoal. Então, olha só, 34 ótimos, ou seja, eu fiz 39 operações e 34 ótimos trades, tá? Então vejam só a classificação, né? 2 como bons, 2 medianos e 1 ruim, tá? Sempre no gráfico de 15 minutos, tá bom? E aqui, galera, olha só que legal. Essa aqui é a média de pontos por operação, tá? Então vocês podem ver que eu não busco muitos pontos por operação, tá? E dependendo do gráfico, eu até saio um pouquinho antes, ó. Então, por exemplo, a semana 30, eu fiz uma média de 68 pontos, tá? Mas significou 748 pontos na semana, tá bom? Aqui, ó. Então, se vocês colocam aqui, ó, na semana do dia 28, eu busquei 1.126 pontos, tá? O que para mim é suficiente, pessoal. O mini índice é isso, tá? Tem muita gente que fica, peguei 1.000 pontos num trade. Porra, caralho. Mas aí você vai ver quantos trades o cara ou foi estopado ou não conseguiu os 1.000 pontos. 1 milhão de trades, tá? Então o mini índice, aprendam isso. É um ativo de volatilidade, tá? Se é um ativo de volatilidade, ele raramente entra em tendência. Se é um ativo de volatilidade, aquela regra máxima de 80% dos rompimentos são falsos, ela se aplica ao mini índice, tá? Então, eu não quero buscar pontuações mirabolantes, eu não quero entrar para o Guinness Book de pontos do índice, tá? Eu quero pegar minha grana e rapar fora, é aquilo que um aluno nosso fala, o Alex. A gente está disputando com gigantes, cara, com os grandes players, com Tullet, Bradesco, JP, sabe, com UBS. Agora a Oraman resolve bater pra cacete, né? Você tem a XP, você tem a Clear. Então, assim, são grandes players que estão no mercado. Eu sou pessoa física, cara. Então, o que, que o Alex diz? Cara, eu entro, dou um tapa na orelha e saio correndo. É o que a gente faz.
Eu não quero muitos pontos, eu não quero bater recorde. Eu quero pegar o que é meu, uma boa gestão de risco, com excelente modelo operacional e com uma boa regulação emocional, tá, pessoal? Então, nosso objetivo não é bater recorde de pontos dentro do mini índice. Nosso objetivo é o quê? Ser consistente e fazer dinheiro no mercado. Como é que você faz dinheiro no mercado? Operando bem, vendo um conjunto de trades. Tá bom, galera? Então, bom, esse foi o nosso resultado de julho, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, né, do resultado. Realmente foi um resultado excelente, 100% de acerto. Cara, é difícil isso, né? No ano eu consegui isso em janeiro e somente nesse mês, tá? Então, janeiro e esse mês a gente conseguiu 100%. Lembrando que quem está 100% no ano é a short, hein, pessoal? Hashtag short é vida, não esqueçam disso, tá? Realmente é uma estratégia muito vencedora mesmo, tá, galera? Bom, que vem agosto, né? Eu tô fazendo esse vídeo, a gente já começou com o pé direito em agosto, tá bom? Lembrando que a gente tem uma imersão agora, começa no domingo, pessoal, ainda tem vaga online, tá? Se eu não me engano, tem 1 ou 2 vagas no presencial, tá? Contatem a gente aí pelo Insta ou pelos e-mails, tá bom? Para tentar aí fazer parte da nossa comunidade, tá? Começa domingo. No domingo a gente vai rodar muito replay de mercado e, além disso, a gente vai passar toda a estratégia de leitura da liquidez, tá? E vamos operar juntos segunda, terça, quarta e quinta, tá? Então começa nesse domingo e vai até quinta-feira, tá? De 8 às 18 horas, comigo e com o Rodrigão na sala. Tá bom, galera? Um beijão, espero que tenham gostado aí do resultado de julho. E vamos com tudo, vamos lá, C4, vamos, comunidade. Abração!